Graça e paz, amada igreja, boa noite a todos. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém. Fico muito feliz igualmente, da mesma maneira que vocês. E percebendo tudo aquilo que tem acontecido até agora, eu vejo que está tudo sendo alinhado com a mensagem de hoje. Algo que Deus tem falado no meu coração há semanas atrás, e graças a Deus tenho a oportunidade de passar isso para vocês que são filhos e servos do Altíssimo. Amém? Deus tem uma palavra hoje que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Porque normalmente muitos ministros de Deus gostam de ministrar sobre um Deus irado. Um Deus que está irado o tempo todo. Mas eu vim mostrar a verdadeira face do Senhor. Que Deus é um Deus de amor. Amém? Mas Deus também é justiça. E eu gostaria de falar sobre sinais da graça, ou demonstrações da graça, ou retratos da graça. Ou seja, toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, é mostrado a face de Jesus o tempo todo. Mostra-se o caráter de Cristo, a obra de Cristo e a pessoa de Cristo, em várias situações, em formas de personagens e de tantas outras maneiras. É uma mensagem que também dá para ser aplicada no casamento. E hoje vai ser aplicada justamente para os homens, e as irmãs serão beneficiadas. Os irmãos podem dizer amém? As irmãs gostam, né? Maravilha. As irmãs devem estar pensando, é de Deus essa mensagem. Aleluia. Gostaria de citar um versículo-chave para corroborar aquilo que eu disse. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 35, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém? Então, o tempo todo, Deus estava mostrando que Ele salvaria a humanidade, em várias demonstrações. Então, a Bíblia, o Velho Testamento, é como um álbum de família. Deus descreve Jesus o tempo todo, em vários retratos, em várias demonstrações, em várias simbologias. Então, Jesus ali em Gênesis, Jesus é aquele cordeiro que foi morto logo após Adão e Eva pecarem, para que o quê? Tirasse a pele do animal e cobrisse Adão e Eva, porque eles se cobriram com folhas de figueira, mas folhas de figueira significa obra humana, logo elas se secariam e eles ficariam nus novamente. Então foi colocada a pele de animal, simbolizando a morte de Cristo. Lembra do verso que eu li em Mateus? Desde a fundação do mundo, Deus decidiu falar dessa maneira. Cristo também é representado pelo cordeiro, que quando Isaac estava prestes a ser sacrificado, então o cordeiro enrolado no arbusto com espinho, estava predizendo aquilo que aconteceria com Cristo. O rei condenado, morto e colocado uma coroa de espinho em sua cabeça. Cristo também estava ali na forma de Isaac, deitado para o sacrifício. Naquela altura, o machado parou. Mas quando foi a vez de Cristo, o machado não parou. Jesus teve que morrer no nosso lugar. Amém? Então toda a Bíblia é permeada por isso. E por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque quando você lê a Bíblia sem a perspectiva de Cristo, você não consegue entendê-la. Mas quando você olha por esse ângulo, quando você olha através desse prisma do Novo Testamento, então você consegue compreender todas as coisas no Velho Testamento. Deus estava o tempo todo predizendo aquilo que aconteceria com o seu Filho amado,
com seu filho primogênito. Tudo isso por amor a mim e amor a cada um de vocês. Você pode dizer um amém? Gostaria de contar uma história que passa-se lá em Números, capítulo 30, a partir do verso 10. Números, capítulo 30, verso 10 em diante. Para a gente ganhar um tempo, eu já vou começar lendo. Naquele tempo, no Velho Testamento, faziam-se votos. E quem fazia o voto tinha que cumpri-lo. Nós estamos na nova aliança, nós não precisamos fazer voto. Nós pedimos e Deus nos abençoamos quando nós pedimos com fé. Amém? Mas lá no Velho Testamento funcionava dessa maneira. E aqui descreve uma situação que uma mulher faz um voto. E diz assim, o texto é um pouco comprido, então eu vou começar a partir do verso 10. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube, mas não lhe disse nada, e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, e ele terá de observar toda abstinência em que se obrigou. E ela, perdoa. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disse nada, então confirma todos os votos dela. E tudo aquilo que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. Amém? Qual que é a situação aqui? De repente, a mulher fazia um voto. Olha, eu vou me abster de carne por certo tempo. Mas talvez ela não entendeu as consequências daquele voto dela, que seria difícil para ela. O que acontece? Se o marido ouvisse e não falasse nada, deixasse, ela tinha que cumprir. O voto era válido. Mas se ele falasse, não, eu acredito que a minha mulher não vai conseguir cumprir esse voto. E se ele disser alguma coisa em protesto, o que vai acontecer? O voto é anulado no mesmo momento. Ou seja, Deus não aceitou o voto que ela fez e ela vai ser perdoada. Mas o que acontece? Se ele se calar por dias e dias, e se passar muito tempo depois, ele resolver falar alguma coisa, e falar bem assim, não, eu vejo que vai ser difícil, então eu vou anular. O que acontecia? Ele tinha que pagar por aquilo que ela fez, pela consequência. Por quê? Porque ele se calou por muito tempo. Então, o voto que ela fez foi válido. Então, foi aceito por Deus. Mas como ele percebeu que era muito pesado para ele, viu que ela não ia conseguir cumprir, então o marido vai lá, e ele anula o voto, mas o que acontece? Ele tem que pagar pelas consequências, ele tem que sofrer pelas maldições do voto. E trazendo isso, de acordo com o Novo Testamento, olhando pela ótica do Novo Testamento, nós entendemos que aqui Jesus entra no meio. Jesus, ele faz o papel de ser este marido, né? Nessa representação, Deus é o marido. Por quê? Porque no Velho Testamento a palavra de Deus diz que Deus se casou com Israel. Israel é esposa, né? E a esposa faz um voto
que não consegue cumprir. E qual voto era esse? Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 8, diz assim: Então todo o povo respondeu em uma só voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O que acontece? Até aqui o povo cometia muitos erros. O povo que foi tirado do deserto. Mas Deus nunca derramou a sua ira sobre aquele povo. Ou seja, o povo tinha pecado. O povo tinha muitos pecados. Até aqui todos os mestres na palavra concordam que Deus não tinha intenção nenhuma de dar a lei ao homem. Intenção nenhuma. Qual que era a ideia de Deus até esse presente momento? Até esse presente momento. Que era Deus habitar no tabernáculo no meio do seu povo. Mas Israel fez um voto aqui, né? Um voto de tolo, na verdade. Presta atenção, só um tolo para fazer um voto desse. Tudo que Deus falar, nós faremos. Nós conseguimos cumprir todas as exigências de Deus? Nós conseguimos? Não, não conseguimos de jeito nenhum. São 10 mandamentos. Mas na verdade, existem 613 ordenâncias e leis, mandamentos. Fora as leis cerimoniais. Então aumenta mais ainda um pouco. Então o povo nunca daria conta. Ou seja, foi um voto de tolo. Após aqui, todas as vezes que o povo fazia algo, Deus castigava o povo. Mas antes do povo fazer esse voto com Deus, o povo reclamava e ainda assim Deus abençoava. O povo andando no deserto reclamou das águas de Mara, que era salgada. Então Moisés coloca o cajado na água, o madeiro na água, e as águas se tornam doces, simbolizando a cruz que tiraria toda a amargura de nós. O povo reclama que está com fome, então Deus faz chover o maná e o povo, né, tem a sua fome saciada. O povo reclama que está com sede, então Deus faz a água sair da rocha. Mas após aqui, o povo fazer o voto, o que acontece? Todas as vezes que o povo peca, o povo passa a ser castigado. Por quê? Porque eles não cumpriram o voto. Não conseguia cumprir o voto, então eram castigados. Então, a lei não foi dada para o homem para que o homem observasse a lei, né? Como Deus sabia que o homem não cumpriria, isso vamos dizer que sujaria a imagem de Deus. Ou seja, eu dou uma lei que o povo não consegue cumprir. Então qual que é o papel da lei? Era que quando fosse apresentada ao homem, o homem falasse: eu não consigo cumprir a lei. Senhor, o Senhor tem que nos redimir. O Senhor tem que nos justificar de alguma maneira, somos pecadores. A lei é boa, a lei é santa. Qual que é o problema? O problema somos nós que não conseguimos cumpri-la, que não conseguimos observá-la. É como se Deus falasse para o cachorro: você tem que miar a partir de agora. Não faz parte da natureza dele. Ele apenas late. Ou seja, Deus deu a lei que é perfeita, que tem algo a ver com a sua natureza santa e justa, mas o homem não consegue cumprir a lei. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Mas Israel fez um voto: em tudo aquilo que o Senhor falar, nós iremos fazer. Mas foi um voto de tolo. Não tem como fazer um voto desse. E o que acontece? Deus, o marido, se calou por 1500 anos. Por 1500 anos. Até que Deus diz: o voto está anulado. Mas o que acontece? O que acontecia lá na ilustração que eu acabei de falar para vocês? Quando o marido anulasse o voto, o que acontecia com ele? Ele tinha que pagar. E o que acontece? Cristo então vai para a cruz e paga por todos os nossos pecados. Então ele leva sobre si todas as maldições. Lá em Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição
por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Então Jesus foi para a cruz não somente para nos perdoar, mas para levar também toda a maldição sobre si. Se prega errado em muitos lugares, dizendo que tem maldição que acompanha o cristão. Na verdade, não. Existem sim as maldições que acompanham as pessoas, mas não ao cristão. Por quê? Porque Jesus levou toda a maldição sobre si. Amém? Então, toda aquela maldição que vinha na vida de cada um de nós através dos nossos antepassados, Jesus fez questão de levar sobre si toda aquela maldição. E havia um ditado em Israel que dizia que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, né? Então o povo errava muito e falava: eu aprendi com meu pai, era meu pai que fazia isso e eu acabei aprendendo. Então Deus falou: vai chegar um tempo que isso aí não vai existir mais. Todo aquele que errar, ele vai ser culpado dele mesmo. Então o que Jesus fez lá na cruz? Lá na cruz, Jesus diz: ainda falta mais uma coisa. Ele falou: tenho sede. Então colocaram vinagre em sua boca com esponja, né? E quando você coloca vinagre na boca, o que acontece com seus dentes? Fica embotado, né? Perde aquele esmalte, por assim dizer, né? Não dizendo tecnicamente. E o que Jesus estava dizendo para cumprir a profecia, né? Eu estou levando toda a maldição sobre mim. Não vai ser passado mais adiante. Você pode dizer um amém? Então, este é o Senhor. O povo fez um voto, mas Deus sabia que o povo não conseguia cumprir aquele voto. Então, o marido se calou por muitos anos. Então, Jesus foi lá e resolveu todo esse problema, mas custou muito. Por quê? Porque Jesus levou toda a maldição sobre ele. E é por isso que a Bíblia diz que agora nós somos justos. Por quê? Somos justificados pela fé. Quantos aqui têm fé? Esse é o Evangelho. O homem não consegue observar todas as ordenanças de Deus. Por isso nós confiamos na graça. Por isso nós confiamos no amor de Deus. Isso não significa que agora nós iremos andar em um caminho de libertinagem, mas significa que quando você entende que você é amado, então a sua reação é o quê? Responder em amor. Amém? Eu disse que dava para ser aplicado em casamento. Veja bem, lá no Éden, a serpente falou, a mulher falou, e quem é que se calou? Adão, o marido. Quando maridos se calam, existe problema, passa a existir problema nos seus lares, passa a existir problema com os filhos, passa a existir problema com a esposa. Quando maridos se calam, eles permitem que aconteça tais coisas dentro do seu âmbito familiar. Mas quando ele se posiciona, Deus então o honra, e tudo aquilo que estava acontecendo de errado passa da outra forma de agir. Você pode dizer um amém? Eu estava vendo um testemunho, porque eu ouço muita ministração, e estava vendo uma irmã contando que ela amava muito o seu marido, e ela estava contando por que ela amava. Ela disse que precisou viajar e pediu para ele comprar as passagens aéreas para ela. Mas o que acontece? Ela, com muita fazeres, aquela correria do dia a dia, acabou perdendo o voo, né? Falou: como que eu vou contar isso para o meu marido? Meu Deus. E aí o marido chega em casa, vê que ela ainda não tinha viajado, fala: o que aconteceu? Ela falou: eu estava muito, né, sem graça e tal. A pessoa: meu marido agora vai me esganar, né? Então ele dá uma resposta completamente diferente. Ela disse: eu acabei perdendo o voo. Ele falou: foi culpa minha. Por quê? Se eu tivesse te ligado antes um pouco para te lembrar, isso não teria acontecido. Então foi aí que ela se apaixonou pelo marido mais ainda. O que acontece? Quando maridos trazem para si a culpa dentro do seu lar, ele faz o quê? Ele faz como Cristo. Ele ama
a igreja e dá a própria vida por ela. Você pode dizer um amém? Eu disse que as irmãs iam gostar. Acho que quem não gostaram foram os irmãos, mas amém, vamos trabalhar. Essas irmãs são abençoadas por ter maridos como vocês, né? Amém. Só uma falou, glória a Deus, mas amém. Uma outra ilustração, queria falar sobre duas ilustrações. Uma outra ilustração está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 21. Êxodo, capítulo 25. Me perdoe, Êxodo, capítulo 21. Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 2. O texto diz assim: se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se ele era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair livre, então o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, porque as cidades eram fechadas, então tinha a porta de entrada, e o seu dono furará a orelha dele com um furador. Em algumas traduções fala sovela, um equipamento que os marceneiros usam. E ele será seu escravo para sempre. Amém? É importante lembrar que em Israel não se existia mercado de escravos. Não é como aconteceu no Brasil, Estados Unidos e algumas outras nações. Historicamente, a pior escravidão que já existiu foi na Grécia, onde o próprio escravo se matava para não ser escravo, tanto que a escravidão era pesada. A escravidão que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos e alguns outros países é considerada uma escravidão moderna, né? O que acontece? Em Israel não existia comércio escravagista, mas a pessoa se tornava escravo quando ele devia a alguém. Então, para que a dívida fosse paga, ele se vendia como escravo e trabalhava 6 anos para o seu senhor para que a dívida fosse paga. Mas o que acontece? No 7º ano, ele saía livre. Mas qual era a condição da lei? Se ele entrou solteiro, ele sai solteiro. Se ele entrou casado, tendo mulher e filhos, ele sai casado com mulher e filhos. Mas se ele entrou solteiro e ele se apaixonou por uma mulher, ele casou e teve filhos, quando for o 7º ano, ele vai ser liberto, porque estava na lei. Mas o que acontece? Ele vai deixar para trás os filhos e a esposa, porque essa era a condição. De que forma que ele conseguia mudar isso? Ele tinha que chegar no seu senhor, no seu dono e dizer: eu amo o meu senhor, eu amo a minha mulher e o meu filho, e os meus filhos, eu decidi ficar. Estranho, né? Um escravo falar: eu amo o meu senhor e eu vou decidir ficar. Então, o senhor dele levava ele até a porta de entrada da cidade e pegava esse furador, uma sovela, e furava a sua orelha e ficava uma marca. E aquilo ali significava que ele nunca mais ia deixar de ser escravo. Ele ia ser escravo para sempre, até a morte daquele senhor dele. Tudo isso não aponta para nós, mas aponta para Cristo. Amém? Por aquilo que Cristo faria por nós. Tem uma ilustração lá no Getsemane. Todo mundo sabe, Jesus prestes a ser preso,
Então Pedro, tentando fazer algo para Jesus, ele saca a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Então Jesus reprova aquela ação de Pedro e diz: Pedro, não é assim que vai acontecer. Todo aquele que sacar a sua espada morrerá também por ela. Jesus dizendo a Pedro: tem que acontecer dessa maneira, eu vim para isso. Então Jesus até ilustrou, né? Jesus disse: olha, se eu quisesse me livrar disso tudo aqui, eu mandava vir legiões de anjos e eu sairia daqui facilmente. Mas aquilo tinha que acontecer. O que acontece? Trazendo para a luz, no Novo Testamento, esse escravo simboliza Jesus. Aquilo que aconteceria com Cristo. Eu sempre tive uma curiosidade, cada vez que eu tenho curiosidade na palavra de Deus, que eu estudo, sempre me aprofundo muito nesses estudos. E eu sempre tinha uma curiosidade, por que Jesus, mesmo sendo morto e ressurreto, ele continuou com as marcas em suas mãos e nos seus pés e também no seu lado. Eu sempre fiquei curioso por que isso aconteceu. Então, me deparando com essa mensagem, eu consegui perceber por que aquilo aconteceu com Jesus. Sabe, Jesus é como, lá no Getsemane, é como se Jesus estivesse no 6º ano como um escravo. Ele poderia sair daquele lugar, ele poderia sair dali, mas qual que era o problema? Ele não podia levar nem eu e nem você. Por quê? Porque ele se apaixonou pela noiva e porque ele teve filhos. Ou seja, a noiva é representada pela igreja. E quem são os filhos? Eu e você individualmente. Amém? Qual que era a condição agora? Já que ele se apaixonou e ele não podia sair dali sem levar a mulher e os filhos. Então, ele tinha... Qual que era a profecia? A profecia era que o prego, né, a orelha fosse furada pelo prego. Com o prego se furasse a orelha do escravo. Embora não tenha acontecido mesmo com Jesus, mas onde que ele recebeu os furos? Na mão e nos pés. E mesmo vindo num corpo glorificado, os furos, as marcas continuaram nas suas mãos e nos seus pés, para mostrar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Você pode dizer um amém? Todas essas duas ilustrações apontam para Cristo. Talvez você pode pensar que é ofensivo dizer que Jesus aqui representa o escravo. Mas nesse mesmo capítulo, se eu não me engano é no verso 32 diz assim: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, e o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Em outras traduções fala 30 moedas de prata. Quem foi traído por 30 moedas de prata? Jesus, vendido como um escravo, da mesma maneira com um escravo. O mesmo aconteceu com José, que é um tipo de Cristo no Velho Testamento. Então aqui Jesus assume a posição de servo. Nós temos um Deus que escolheu servir a humanidade. Você pode dizer um amém? Lá em Lucas, capítulo 12, verso 37, já estou chegando ao fim dessa mensagem. Diz assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, ou seja, se vestirá como servo, se colocará o avental, e os fará sentar à mesa, e chegando os servirá. Quem que vai nos servir naquele dia? O Senhor. Nós temos um Deus que serve. Não que nós somos Senhor de um Deus que nos serve, não, mas Ele é um Deus, é o nosso Senhor, que escolhe dia após dia nos servir. Amém?
E Jesus ensinou isso o tempo todo. Lá em Isaías, capítulo 64, verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode dizer um amém? Quem que está falando? De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Jesus disse, em um cenário em que estava questionando sobre trabalhar no sábado, Jesus disse: o meu Pai trabalha até os dias de hoje. E para quem Deus trabalha, para quem Deus está fazendo algo? Para nós o tempo todo. O tempo todo, sabe? Jesus é tudo em todos. Nós de nós mesmos, nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. A palavra de Deus diz lá em Atos: porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Amém? Jesus é tudo em todos. Normalmente, sabe o que as pessoas esperam? Esperam vir num culto e aprender princípios para praticar na sua vida. Elas querem princípios, receitas o tempo todo. E eu não estou dizendo que princípios são ruins, eu não estou dizendo isso. Mas sabe, o segredo é você olhar com a perspectiva de Deus, você olhar que Jesus habita dentro de você, e Ele é seu tudo, Ele é a sua sabedoria, Ele é a sua justiça, Ele é tudo em você, porque nós somos criaturas nascidas em Cristo Jesus. Sabe, as pessoas lá fora, elas são honestas, porque elas não conhecem a graça de Deus. Elas chegam, elas falam: eu não consigo ser cristão porque eu não consigo observar aquilo tudo. Elas são honestas porque elas sabem que não conseguem. Mas o que elas não sabem? Que é Cristo quem as justifica. É isso que elas têm que aprender, e é isso que nós temos que ensinar. Você tem que ensinar isso. Jesus está nessas duas ilustrações. Ele é o marido que não deixou a sua mulher passar por aquele voto, pela maldição daquele voto. Então ele teve que levar toda a maldição sobre si. Agora ele vem na representação de um escravo, de um servo. Ele poderia ir embora, poderia deixar, mas o que aconteceria? Ele não podia levar sua esposa e filhos. Então Jesus é aquele que decidiu ficar. Ele decidiu ficar até o fim. Eu já disse anteriormente que é uma mensagem que dá para ser aplicada no casamento. Sabe, eu converso muito com meu filho, e todas as vezes que eu vou corrigir ele, eu fico até com dó muitas das vezes dele, porque ele, até os olhos começam a lacrimejar, mas eu não sou duro não, já fui muitas das vezes. E ele tem um temor tão grande no coração dele, sabe, eu acho isso muito lindo. E eu falei assim para ele, eu falei: filho, papai vai estar sempre do seu lado. E ele falando: pai, obrigado por todas as vezes você conversar comigo, obrigado por você me ensinar as coisas, obrigado por você estar me mostrando assim o que eu tenho que fazer. Quando eu não observo isso, quando eu não sei o que você fala, dá alguma coisa ruim, mas quando eu obedeço o que você fala, dá certo. Parece que você adivinha. E eu falando para ele: não, pai, não adivinha não, é a experiência do papai, o papai sabe o que vai acontecer. E eu falando para ele, passando segurança para o meu filho: o papai decidiu ficar, eu vou ficar sempre, todas as vezes que você precisar, eu vou estar aqui o tempo todo. Agora você que é marido, gostaria que você olhasse para sua esposa agora, que está do seu lado, diga assim para ela: eu nunca vou embora, eu decidi ficar. É uma mensagem, como eu disse, que é aplicada também para o casamento. Você é o marido que passa por muitas coisas: bagunça de meninos, cobrança da mulher. Eu vou falar agora, você não confirma não. Às vezes dá vontade de ir embora, fica quietinho. Mas você decidiu ficar, agora diz amém. Fala aí, não vale, você está me dando a resposta. Você vai encontrar isso em todos os livros para casais. Homem precisa de significado, mulher de segurança. Nós fomos chamados para amar. O homem casado foi chamado para amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo deu a vida por ela. Lembrando, o
O homem sempre fala dentro do seu lar, não com grosseria, mas ele usa da sua sabedoria, da autoridade que Deus lhe deu. E toda vez que tem algo errado, ele também entende. Se eu tivesse avisado um pouco mais, se eu fosse atento um pouco mais, isso não poderia ter acontecido. Mas qual que é o nosso problema muitas das vezes? Eu falei que ia acontecer, viu? Eu falei. Mas você é o marido que leva a culpa sobre si, como Cristo levou sobre ele. Toda a culpa, toda a maldição, para que você fosse livre agora. Amém? Você pode ficar de pé nessa noite? Sabe, a lei durou 1500 anos, cerca de 1500 anos em Israel. Pode ser que nenhum escravo fez isso. Pode ser, a Bíblia não menciona. Pode ser que nenhum escravo disse: eu amo meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos e eu decidi ficar como escravo. Pode ser que isso não aconteceu. A Bíblia não relata, só foi passada a lei. Mas pensa se tivesse acontecido. Então, no meio da noite, a mulher acorda, passa a mão na orelha do marido e vê que ele tem um furo. O que é que ela lembra? Meu marido decidiu ficar como escravo. Ele decidiu ficar aqui comigo. Ele decidiu passar por tudo, por todos os momentos, por todas as circunstâncias. O que acontece com essa mulher agora? Ela vai amar esse marido incondicionalmente, porque ele decidiu ficar. Ele não decidiu ir embora. Jesus fez o mesmo. Jesus não, mesmo naquele momento de agonia, prestes a ser crucificado, poderia deixar tudo, poderia não passar por aquilo, mas ele foi até o fim. Eu decidi ficar. E o que aconteceu com ele? As marcas em suas mãos e no seu lado permanecem para sempre. Ficou na condição de homem, mesmo tendo um corpo glorificado, mas aquele que era filho, aquele que sempre foi espírito, ficou na forma humana para sempre, por amor a mim e amor a você. Sabe, Deus é justiça, irmãos. Nós não podemos dar lado para o pecado hora nenhuma. Mas saiba de uma coisa: você é amado do Senhor. Você é filho, mas um filho que foi chamado para servir. Sabe, eu digo a mesma coisa como esse escravo. Eu também decidi ficar aqui para aprender e também para ensinar. Você que é líder, diga isso para os seus liderados quando você tiver oportunidade. Eu vou estar sempre aqui. Eu vou estar sempre aqui para te ajudar. Todas as vezes que você precisar, eu vou estar sempre aqui. Eu nunca vou embora, porque você tem um compromisso. Porque o mesmo que aconteceu com você, que Cristo se colocou no nosso lugar, Ele sofreu toda a maldição, Ele sofreu toda a culpa, Ele ficou na condição humana, e até hoje as marcas do amor estão nele, nas mãos e nos pés e no seu lado. Nós também temos que fazer o mesmo. Nós também temos que decidir ficar o tempo todo para com aqueles que nós fizemos um voto, um compromisso. Sua esposa, seus filhos, os seus liderados. Cuide deles o tempo todo, não confiado no seu próprio esforço, mas confiado na graça, no amor de Deus. Não podemos confiar na nossa força, irmãos. Nós temos que depender do Senhor. Sabe, o que um casamento precisa não é princípios. Ele precisa da pessoa de Cristo o tempo todo. O marido precisa agir como Cristo, porque recebemos uma nova natureza. Sabe qual que é a dificuldade? Quando você pensa que você tem que cumprir todas as exigências a fio, sabe? Você não consegue. Mas se você pensar como Cristo o tempo todo, se você lembrar do que Cristo fez por você, se você falar bem assim, olha o que Jesus faria nessa situação, você vai estar cumprindo todos esses princípios, mas sem um fardo. Por quê? Porque é natural agora de você, porque você recebeu uma nova natureza do Senhor.
Todos os dias eu não falo para Deus, Senhor, eu quero te obedecer em tudo. Eu falo, Senhor, que em todas as minhas ações, que em todos os meus pensamentos, eu possa expressar a natureza do Senhor, que é justa e santa. Por quê? Porque nós recebemos a mesma natureza do Senhor. Recebemos a mesma natureza do Senhor. Medite nisso, depois você ouve essa palavra, deixa ela falar o seu coração. Aplique isso, não aplique princípios, aplique a pessoa de Jesus, a natureza de Jesus. Não estou dizendo que não deve ser aplicado princípios, mas princípios é um fardo quando você não entende que recebeu uma nova natureza. Mas quando você entende que recebeu uma nova natureza do Senhor, que você é um só com o Senhor, então você cumpre os princípios naturalmente, sem nenhum fardo, porque você tem a natureza de um Deus poderoso, um Deus cheio de amor dentro de você. Você pode dizer amém? Eu não vou fazer apelo nenhum hoje, mas quem tiver a sua família, se posicione ao lado dela. Vou orar pelas famílias nessa noite. Abraça sua esposa, seus filhos. Num tempo como esse de pandemia não tem problema, você veio com a sua família. E eu vou orar pelas famílias, porque se tudo estiver bem na família, se você estiver aplicando a vida de Cristo na sua família, no seu lar, tudo na obra de Deus vai bem, porque você já está fazendo no seu âmbito familiar, na sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco cada filho do Senhor, cada filha, cada família diante de Ti. Que a Tua graça, meu Pai, reine no coração de cada um deles. E que em todas as situações, em todas as coisas, eles possam agir expressando a natureza santa e justa do Senhor em tudo aquilo que eles fizerem. Derrame graça sobre seus filhos, derrame entendimento, derrame fé, derrame sabedoria e um temor sincero no coração, meu Pai, para que eles desfrutem de tudo aquilo que o Senhor é. Que eles entendam que são amados, que são filhos, mas filhos que foram chamados para servir. E como ministro do Senhor, eu os abençoo e declaro um novo tempo na vida deles, em todas as áreas, em nome de Jesus. A igreja diz: amém.